Na década de 1990, várias histórias de assombrações podiam ser ouvidas pela rádio, né? Num programa chamado Você Acredita? Era o nome do programa. Esse programa era da Rádio Globo de São Paulo e a gente está fazendo uma pesquisa para descobrir algumas histórias que foram contadas lá naquele programa de rádio, né? O programa não existe mais e a gente está fazendo essa pesquisa, uma pesquisa árdua. Tem sido muito difícil encontrar algumas histórias. No último vídeo a gente trouxe uma história aqui para o canal. Neste vídeo aqui a gente vai trazer uma outra história que foi contada na década de 1990 pela Rádio Globo de São Paulo no programa Você Acredita. Lembrando que essa história que a gente vai contar, ela aconteceu na década de 1960, né? Então a ideia do programa era o seguinte: as pessoas enviavam suas histórias e eles selecionavam algumas histórias, talvez aí as melhores, as que tivessem maiores detalhes, né? E publicavam isso numa espécie de uma rádio-teatro, alguma coisa nesse sentido, tá? Esse formato não existe mais, até onde eu sei, infelizmente, mas é um programa que passava, se não me engano, nas madrugadas, né? Então várias pessoas ficavam esperando para assistir. Hoje você vai conhecer mais uma história. Tem uma playlist aqui que a gente está criando no canal, tá? Essa playlist chama-se Você Acredita? E é justamente essa playlist que eu vou contar várias histórias que a gente está pesquisando e a gente está descobrindo essas histórias que foram contadas lá nesse programa, tá? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Cine Terrologia Cultural. É um prazer imenso ter você por aqui. Você gosta de histórias de assombrações? Você gosta de lendas urbanas, lendas rurais? Você quer conhecer as histórias mais mal assombradas, os lugares mais mal assombrados? Então você precisa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas próximas notificações, tá? Lembrando que a gente tem um outro canal onde a gente faz pesquisas de histórias e lugares mal assombrados de Pernambuco. Chama-se Lendas e Causos de Pernambuco. Eu vou deixar o link aqui abaixo, é só você clicar e se inscrever por lá, tá? E as histórias que a gente descobre de outros lugares a gente traz para cá, Cine Terrologia Cultural. Então vamos contar que história foi essa, né? Essa história teria acontecido com um médico de Botafogo, né? Botafogo, no Rio de Janeiro. E esse médico, na verdade, ele era um médico que ele tinha muito amor pela sua profissão. Ele era um médico que ele fazia as coisas por prazer, tá? Bem diferente, diga-se de passagem, da grande maioria, não todos, mas a grande maioria dos médicos que a gente encontra hoje em dia, que parece que estão fazendo favor. Outro dia eu fui no hospital, os médicos parecem que estão fazendo favor, não saem do celular postando stories e tal, essas coisas todas. Não estamos falando desse tipo de médico, estamos falando de um médico que ama o que faz, né? E esse médico, ele morava na década de 1960 lá em Botafogo, no Rio de Janeiro, e perto da casa dele existia uma comunidade, né? E as pessoas sabiam que ele era um médico, que ele gostava do que fazia, né? Ele realmente cumpria o juramento da medicina de não negar atendimento a ninguém. Então era um camarada que frequentemente ele sabia que essa região era muito pobre e essa região tinha dificuldade de ter acesso a... Lembrando que nesse período não tinha UPA, tá? Não tinha unidade de pronto atendimento, só para você ter uma ideia. Então era muito difícil você ter acesso a serviços de saúde. E aí neste período várias pessoas começaram a adoecer, né, e tal, enfim... e começaram a perceber que este médico ele fazia um atendimento gratuito, né? Fazia um trabalho voluntário. Então, dependendo da situação, se você chegasse na casa dele, você era acolhido, né? Ele dava uma olhada em você, dava uma examinada e ele acabava passando uma medicação, alguma coisa nesse sentido. Então, nós estamos falando desse contexto aí, né? Um médico que estava sozinho em casa. Ao que parece, eu não sei se ele morava com outra pessoa. Eu sei que as pessoas iam frequentemente na casa dele e batiam lá na porta, e eram pessoas dessa região, dessa comunidade, né? Uma comunidade muito humilde. E o que acontece é que certo dia ele recebeu um garoto, né? Tava de noite e ele recebeu um garoto bateu na porta dele. Ele nunca tinha visto aquele garoto, né? Mas também era muito frequente pessoas que ele nunca tinha visto irem lá na casa dele, porque essa questão dele atender de graça ia passando de boca a boca, né? Então ele nunca tinha visto aquele garoto, não sabia quem era, e o garoto começou a dizer, né, que ele estava desesperado, menino,
tava meio que chorando assim, tal, com a voz embargada. E ele estava dizendo que a mãe dele estava muito doente, que a mãe dele não podia sair de casa e que se alguém não fizesse alguma coisa, ela ia morrer. E ele estava muito desesperado com isso, né? Até que ele lembrou que eu tinha ouvido falar no médico que poderia atendê-la e tal, e ele acabou descobrindo a casa desse médico, por isso ele tinha ido lá. Era de noite, estava chovendo bastante. E aí o médico, ele, muito cansado, né? Ele pensou ainda, cogitou a possibilidade de ir no outro dia. Aí o menino insistiu e falou: não, se você não for hoje, ela vai morrer. Eu só tenho minha mãe e tal. Ela precisa cuidar de mim e eu tô desesperado, por favor. E o menino começou a chorar, né? Até que ele disse: tudo bem, então vamos lá. Colocou o menino no carro, né? O menino estava na chuva, ele colocou o menino no carro e foi até o endereço, né? O menino foi sinalizando onde é que era o endereço e tal. E eles chegaram lá, na frente dessa casa. Essa casa era uma casa muito humilde, né? E era uma casa que tinha um corredorzinho, né, do lado. E nesse corredor, o menino disse o seguinte: olha, eu vou pedir para minha mãe abrir a porta da frente para o senhor entrar. Eu vou passar pelo corredor e entro pela casa, pela porta dos fundos, né? Porque esse corredor dava para uma porta dos fundos, assim, uma lavanderia e tal, e uma porta lá dos fundos. Aí ele falou: o senhor espera um instantinho aí, que eu vou entrar e vou pedir para minha mãe abrir, né? Para ver se ela consegue abrir essa porta e tal, porque ela pediu para eu não abrir a porta para estranhos, enfim. E o menino foi, o médico ficou esperando na frente, até que o médico decidiu bater na porta, né? Esperou um tempinho, tava chovendo inclusive, e ele bateu na porta, escutou uma voz de uma mulher dizendo que a porta estava aberta, que ele podia entrar. E ele entra na casa, uma casa realmente muito, muito humilde e tal. Ele entrou nessa casa, tinha uma mulher na cama. A casa não tinha quarto, era só um vão. Na verdade, a casa tinha, basicamente era o seguinte: era um kitnet, né? Que tinha apenas um quarto, mas a mulher estava deitada na sala, no colchão. No colchão não, no sofá, perdão. Então ela estava deitada no sofá, não conseguiu se levantar. E o rapaz perguntou o que ela tinha e tal, e ela estava chorando muito, disse que estava muito doente, que não tinha força para se levantar. E aí o médico disse: olha, eu vim aqui para cuidar de você, né? Enfim, deixa eu lhe examinar. E aí ela não queria deixar. Ela falou: não, doutor, eu quero morrer, eu não quero ser examinada. E aí o médico começou a convencer ela, né? Começou a dizer: olha, não faça isso com a sua vida, a gente só tem uma vida e tal, e eu sou um médico, deixa eu cuidar de você, deixa eu lhe examinar. E ela negando, ela dizendo: não, eu não quero, eu quero morrer, eu já não aguento mais viver e tal, e eu quero morrer. E aí foi quando o médico chegou e disse o seguinte: olha, a senhora precisa viver, né? A senhora precisa viver, a senhora está muito abatida, a senhora precisa reagir. Inclusive o seu filho precisa de você, né? O seu filho foi lá me pegar, ele estava muito preocupado, ele foi lá na minha casa e tal. E aí nesse momento a mulher se espantou completamente, né? Começou a chorar. E depois que ela se acalmou um pouco, ela disse: doutor, o meu filho não pode ter ido lá, porque o meu filho morreu ontem, né? O meu filho morreu ontem de noite e eu não quero mais viver. Ele adoeceu, ele estava com essa mesma doença que eu e ele morreu ontem. E aí o cara não acreditou, né? O médico não acreditou, disse: não, é impossível. Um garoto foi lá dizendo que era o seu filho, aí deu as características físicas dele e ele falou: não, doutor, o meu filho está morto. Inclusive, ele morreu aqui em casa e eu não tive nem forças para levar ele para o hospital, para o cemitério, para o IML e tal. Ele tá deitado no quarto, coberto com lençol, ele ainda tá morto lá. E aí o médico decidiu ir lá no quarto, e quando tirou o lençol, realmente o menino que estava lá, o menino que tinha ido na casa dele, estava lá deitado com o lençol. Ele estava morto, né? Já há mais ou menos umas 24 horas. A mãe tinha entrado em depressão, não queria mais viver, estava com a mesma doença do filho, mas por causa da depressão aí, provavelmente o quadro dela teria se complicado um pouco mais. Então isso era uma história que teria acontecido lá na década de 1960, mas foi publicado num programa Você Acredita, da Rádio Globo, né? Na década de 1990.
Mas eu queria perguntar para você se você acredita nessa história ou se você acha que tudo isso não passa de histórias que o povo conta.